Bom dia, gente. Bom dia. Olha que bom dia, bem forte, gostei. A música ajudou, viu? Então, como a Irani falou, nós vamos falar hoje sobre Jesus e Zaqueu. E está aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, e é o item 4, Jesus em casa de Zaqueu. Só eu vou pedir uma permissão para vocês, eu ia ler esse trechinho que está aqui, mas eu peguei um outro na internet da Federação Espírita do Paraná, que é uma história do Zaqueu, que eu achei assim bem completinha e é interessante. Então, com licença, eu vou ler para vocês, ler na íntegra para ficar mais claro a história dele, tá? Aí depois a gente vai discorrer a respeito, pelo lado da justiça social, da terra, e depois a simbologia que traz essa passagem, tá bom? O coletor de impostos. Jericó era um oásis situado nos confins da Judéia e Pérea. Era tradicionalmente conhecida como a cidade mais antiga da terra, datando entre os milênios 10º e 7º a.C. O clima suave e tépido era propício a que vicejassem as palmeiras. Era considerada um paraíso de delícias, com seus roseirais, extensas alamedas e fartos pomares. Várias fontes devidamente canalizadas levavam vida e opulência a todas as artérias da cidade. Sendo o mais importante centro comercial de Israel ao tempo de Jesus, tinha Jericó uma alfândega muito movimentada. Como um grande empório do país, possuía inúmeras casas de câmbio. Naquele tempo já tinha isso, hein, gente? Casas de vendas por atacado aos varejistas da região e depósitos de mercadorias. Olha aqui, avançado, né? Ali morava um judeu de nome Zaqueu, que arrematara em asta pública a arrecadação dos tributos, tendo assinado um contrato com a autoridade romana pelo período de 5 anos. Além de conduzir os interesses da aduana, ele dirigia suas transações particulares, aumentando sua fortuna com sucessivos lucros. Desprezado pelos fariseus por transigir com os romanos e invejado pelos saduceus, provocava a cólera dos zelotes por considerarem ofensa aos brios de Israel pactuar com os agentes de César. É certo que os que mais impiedosa campanha lhe moviam eram os perdedores, os que haviam disputado a função de coletor de impostos e não a conseguiram. Zaqueu e sua mulher viviam isolados da vida social de Jericó. Quando a grande casa de família se iluminava para as festas domésticas, a prataria desfilava, o perfume do nardo se misturava ao cheiro suave das flores e das frutas, enquanto uma orquestra enchia de sons claros as salas. Mas os convidados eram sempre e unicamente os funcionários da alfândega, os parentes de Zaqueu e um ou outro mercador. Nenhum homem importante da cidade, nem mesmo um escriba, frequentava-lhe a casa. Enquanto acariciava os filhinhos, mais de uma vez, Zaqueu sentiu apertar-se-lhe o coração, imaginando o dia em que eles descobririam os motivos pelos quais lhes era proibido brincar com os filhos dos fariseus. Zaqueu era extremamente rico, mas tinha uma consciência de inferioridade face ao tratamento que recebia do seu povo. Até mesmo mendigos, a não ser que fossem estrangeiros, rejeitavam a sua oferta de moedas. Sua consciência lhe dizia que nunca prejudicara ninguém, pois que procurava ser justo.
Então, às vésperas da Páscoa, quando milhares de peregrinos passavam por Jericó em direção a Jerusalém, numerosas pessoas trouxeram as notícias de que o rabi da Galileia, a quem chamavam Jesus de Nazaré, chegaria à cidade. Zaqueu já ouvira falar dele, e uma secreta simpatia o invadira. Aquele era o homem que dizia que todos deveriam se amar como irmãos, que comia à mesa dos publicanos e se misturava com o povo. Ao cair da tarde, quando as casas comerciais fecharam suas portas, Zaqueu se dirigiu ao lar. Altos gritos, contudo, o fizeram dirigir à porta setentrional da cidade. Bartimeu, o conhecido cego, gritava a plenos pulmões que Jesus de Nazaré o curara. A multidão se precipitou para a estrada, também Zaqueu. De pequena estatura, gordo, com o ventre arredondado, as maçãs do rosto muito largas, pernas curtas, por mais se pusesse na ponta dos pés, não conseguia ver coisa alguma. A um homem que passava com um jumento, ofereceu moedas para lhe comprar o animal. Foi olhado com desdém. A outro, muito alto e encorpado, perguntou se poderia erguê-lo e disse que o pagaria bem. O israelita lhe respondeu que jamais serviria de alimária a um publicano. E Zaqueu, no meio da multidão, foi sendo empurrado, pisado. Depois de algum tempo, conseguiu sair para a beira da estrada. Foi daí que viu um sicômoro, uma espécie de figueira. As raízes saltavam grossas e rugosas à flor da terra. Ele subiu e um largo sorriso lhe iluminou o rosto. Podia, afinal, ver Jesus. Ébrio de felicidade, juntou-se aos gritos da multidão que o aclamava. Quando o mestre passou pela árvore, olhou para cima e, ao ver aquele homem agarrado aos galhos, como se fosse um fruto, lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pernoitar em tua casa. Ai, que lindo isso. Não é, gente? Adorei essa Aí contada assim. foi, o homem desse, até eu tô me arrepiando toda aqui. Alguém tá arrepiado aí também? O homem desceu presto da figueira, correu para casa, dizendo para si mesmo: não sou digno, não sou digno. Mentalmente revê os negócios. Terá lesado alguém? Terá recebido a mais? Talvez tenha comprado terras a preço irrisório e as vendida com lucro excessivo. Sente-se atormentar. A mulher começa a preparar com os servos as iguarias. Perfuma a casa, chama os filhos, prepara o leito com panos finos importados de Sidom. Nada é suficientemente bom para receber o rabi. O que fazer para ser digno? Pensa o cobrador de impostos. Recorda que a conta desse gesto poderá recrudescer o ódio dos fariseus contra Jesus. Sai à rua. Jesus caminha devagar, com a multidão à sua volta, como se fosse um murmúrio de maré. Emocionado pela visita do amigo, Zaqueu violenta a própria timidez. Como num discurso nervoso, fala alto o suficiente para ser ouvido, não somente pelo amigo, mas inclusive pela massa popular. Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenha defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Entra na minha casa. Restituir quadruplicado era penalidade da lei romana e, em alguns casos, também do Código de Israel, aos que utilizassem de injustiça para com os demais. Nesse momento, Zaqueu se faz acusador e juiz de si próprio. Jesus sorriu, um leve bom como um sopro de amor.
Hoje, disse suave, veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que linda história, né, gente? Muito lindo. Muito lindo mesmo. Sabe, Zeli, me fica assim, quando é que Jesus bate a nossa porta? A gente fica sempre esperando num momento bom, né? Uhum. Na nossa dor, vamos ver Jesus aí, Sim. batendo a nossa... É. Nos recolhendo, né? É. Eu digo assim, na nossa dor, nos nossos pecados, né? Sim. Né? Porque muitas vezes a gente faz cada besteira e a gente fica, ai meu Deus, né? E Jesus nos recolhe, porque quando nós reconhecemos, Jesus nos recolhe. Uhum. É muito lindo, eu quero isso para mim. Tá. E a simbologia começa assim, exatamente assim. Quando a gente se dispõe a se conectar com Deus, nosso Pai, Jesus, que é o caminho da verdade da vida, né? Ele mesmo falou isso, representa a providência divina que vai vir para nós para nos ajudar. Então veja, o primeiro ponto importante é a nossa abertura do quê? Da nossa mente e do nosso coração. Quando nós nos dispomos a nos abrir e pedir a Jesus que entre em nossa casa mental, em nosso campo amoroso, Ele vem e nos ajuda e nos dá toda a condição de buscar esta mudança de vida. Porque o que aconteceu com Zaqueu? Primeiro ele teve a intenção, e ele se esforçou, e ele não usou da sua autoridade, que ele era uma autoridade, né? Para usar de violência para chegar até Jesus. Ele usou das formas mais humildes possível, e olha, né, uma pessoa rica, importante, que podia ser extremamente orgulhosa, ele usou da humildade para subir numa palmeira, para poder ver Jesus, né? E o que é esse subir? É abrir esse coração, essa mente, para essa mudança de vida. E ele, mesmo não se sentindo digno, ficou extremamente feliz por Jesus ter aceitado entrar na sua casa, que ninguém mais entrava, como aqui conta na história. E o que é isso, gente? É o preconceito. Jesus venceu o preconceito que a população toda da cidade tinha para com esse moço, com esse senhor. E olha o estigma. Você sabe o que quer dizer estigma? É algo que nós geramos em nós, olhando para uma pessoa e fala, essa pessoa é tal coisa. Aí eu já não quero mais nem olhar para aquela pessoa. Quanto mais conversar, quanto mais acolhê-la em nosso meio, em nosso redor, né? Então, esse estigma é extremamente pernicioso. E olha, desde aqueles tempos e até hoje existe. E hoje é mais difundido até na mídia, né? Quantos influenciadores aí fazem coisas que até Deus duvida, né? E olha que tristeza que é isso, ao mesmo tempo que a gente vê, né, o lado religioso de todas as igrejas, falando desse amor, desse acolhimento que a gente tem que ter com as pessoas, amar o próximo como a nós mesmos, e ainda existe muito disso em todas as camadas sociais, independe da camada social, em todos os meios, né? Outro dia eu estava lendo a respeito de que alguns atores que fizeram determinados papéis aí de filmes, eles ficam tão estigmatizados que eles não recebem mais papéis nenhum, né? Tem todo aquele potencial artístico e não pode mais, né? E o preconceito social, que é as crenças que a gente traz, muitas vezes da nossa família, e se a gente não reflete,
a gente não sabe nem por que está pensando, agindo naquele preconceito e não sabe por quê, às vezes a razão daquilo, né? Então, falando nisso, aproveitando que novembro agora é chamado Novembro Azul, né? Para a saúde do homem, né? Porque vocês homens são muito resistentes a buscar a prevenção, né? Da saúde, e por isso até que tem essa campanha do Novembro Azul, porque existe esse preconceito interior de que não, homem como provedor da família tem que ser o herói, não pode ficar doente, não pode ter problema nenhum. Muitos até pensam que se ele for no médico e descobrir que tem uma doença, ele fica estigmatizado, ele fica mal com ele mesmo, como se fosse o médico que descobrisse a doença e que se ela não tivesse ali, não iria se desenvolver de qualquer jeito, né? Então, isso é muito prejudicial para o próprio homem. Tanto é que na estatística mostra que o homem vive menos de 7 anos a menos do que a mulher. Porque a mulher já tem aquele costume, desde menina, ir no médico, fazer prevenções, e o homem quase que muitos, invariavelmente, nunca vai, e os que vão são estimulados pelas mulheres e filhos, tá? Então veja o quanto que isto é importante também nos nossos dias, não é? Então voltando aqui ao lado espiritual, veja o quanto que Zaqueu se dispôs à humildade para poder mudar de vida. Então, quando Jesus se dirigiu a ele e disse que a partir daquele momento aquela casa estaria salva, ele estaria salvo, ele procurou mudar de vida e ele começou então a repartir os seus bens, a fazer as reparações que são necessárias. E isto, gente, é um exemplo para nós. Pode não ser tão grandioso assim na nossa vida, se a gente às vezes pode parar e pensar, mas eu não pequei tanto, né? Ou não tenho tanto dinheiro. Mas isso não é só em questão de dinheiro, é em questão de qualquer coisa, né? Às vezes aquela pessoa que a gente não se dá bem, falando, detesto fulano, né? E às vezes para e pensa, mas o que essa pessoa fez para mim? Pensando bem, não me fez nada tão assim. E pode ser uma intuição da vida passada, que lá no passado ele te prejudicou, ou o contrário também, a gente que prejudicou aquela pessoa e ainda traz aquele ranço, né, para esta vida presente. Então a gente tem que parar e seguir esse exemplo de humildade, porque a primeira coisa para a gente reconhecer os nossos limites, as nossas dificuldades que nós temos internamente, é a humildade, a aceitação. Porque se a gente não tiver isto internamente, a gente nunca vai reconhecer que nós somos falhos, que nós temos muitas limitações. Por isso que estamos aqui, né? Porque se a gente não tivesse nesse mundão aqui ainda, com certeza a gente não pensaria assim, né? Não estaria mais aqui também, se já fôssemos perfeitos. Então, ninguém que está vivendo aqui nesse mundo é perfeito, porque também perfeito só o nosso Pai Criador, né? Então, na medida que a gente vai tendo essa vontade de se melhorar, a gente tem que ter um esforço. E esse esforço é somente nossa decisão. Nós que podemos decidir em nos melhorarmos. E nós sabemos, lá no fundo da nossa consciência, a gente sabe no que devemos melhorar, né? Então, quando temos alguma rixa, algum problema com alguma pessoa, a gente tem que parar. Há a possibilidade de ir lá conversar com aquela pessoa, pedir perdão ou perdoá-la e buscar manter pelo menos um convívio amigável, ou pelo menos não ter mais raiva de ninguém, porque a gente sabe que o pensamento emite energia e aquela energia negativa que a gente emite para aquela pessoa pode prejudicá-la ou não, dependendo da proteção que ela tem, mas com certeza vai nos prejudicar, né?
Tem até uma historinha que um pai estendeu um lençol branco lá no varal do quintal e pediu para o filho jogar carvão naquela tela, né, do lençol branco. E o filho começou a jogar. E ele, joga, pode jogar, vai jogando. Aí quando terminou todo o carvão, o pai perguntou para o filho, e aí, como você se sentiu? Tal. E aí falou, olha, veja, o lençol ficou sujo, mas olha para você. Ele estava todo sujo de fuligem do carvão, porque na medida que ele jogava, caía tudo nele, no rosto, na roupa. Ele estava todo sujinho também. Então, é uma analogia a essa energia interna que nós temos, né? Que na medida que a gente vai emitindo essa energia, a gente vai recebendo de volta, porque fica marcado em nós, né? Também foi, até acho que hoje que eu vi no Instagram, uma história do Chico Xavier, que ele nunca se atrasava para as sessões, né, para o trabalho espiritual. E nesse dia ele saiu de casa um pouquinho atrasado. E aí no caminho, uma senhora vizinha estava lá, Chico, eu preciso da sua ajuda aqui, por favor, pode vir e tal. Ele, não senhora, agora não dá, porque eu estou atrasado para o trabalho e tal. Aí o Emmanuel na hora chegou para Chico, volta lá e vai ajudar a senhora lá. Aí ele, tá bom, pegou e foi, né? Chegou lá, ela queria que ele explicasse a receita, as bulas dos remédios que ela tinha, porque ela queria ver qual o remédio certo que ela tinha que tomar naquela hora. Aí ele leu e tal, explicou para ela e saiu, seguiu em frente. Aí o Emmanuel falou, olha para trás. Ele viu um canudo iluminado vindo lá de dentro da casa da senhora e atingindo ele. E aí o Emmanuel explicou para ele que aquele canudo luminoso era o sentimento de gratidão que aquela senhora estava emitindo em relação a ele, né? Então veja essa força da nossa energia que a gente emite e das ações que a gente faz também, né? Então na vida é assim. Então a gente vai percebendo que tudo depende de nós, da nossa força, da nossa energia, e da medida que a gente vai precisando mudar alguma coisa em nós, porque a nossa missão aqui no planeta Terra é exatamente esta. A gente vem para cá não é para passar lindos momentos felizes, claro que isso é importante, mas não é para a gente ficar só no bem bom, né? É para a gente aprender com as dificuldades, com as limitações e superá-las. Porque na medida que a gente consegue superar, a gente cresce nas duas vertentes importantes que nós temos como missão na nossa evolução, que é a inteligência e a moral. A moral é o que dita o coração. A inteligência a gente sabe que é para aprender com as dificuldades, para a gente aprender a fazer novos projetos para a nossa vida, que começa com a nossa vida, mas depois a gente começa a ter mais responsabilidades para com a família, para com uma comunidade e assim por diante, né? Por isso que nós temos em todas as camadas sociais líderes que vão estar aí naquele papel, porque é importante, né, a liderança para que as coisas sigam um caminho de harmonia e de paz. Nem sempre é o que funciona, mas é assim que é, porque na medida que a gente vai tendo a inteligência e usando ela para o bem, e ela esteja aliada a esse amor que vem do nosso coração, a gente vai conseguindo ter maior sabedoria, discernimento e maior aprovação nas nossas ações, porque elas vão estar pautadas no amor e na caridade, né? Então, além da inteligência, a gente precisa se esforçar mais, porque a inteligência sempre é estimulada. Desde criança, a gente é estimulado para estudar, para fazer isso, fazer aquilo, atividades e tais. E o lado da moral já é mais complicado, principalmente se a pessoa não nasce num ambiente propício a favorecê-la em amor, em caridade. Muitas vezes a gente pode nascer numa família, numa sociedade que é muito voltada a essa questão da inteligência e muito pouco à moralidade, a esse amor. E o que a gente percebe no nosso mundo atual é isto, né? Tudo muito voltado para a inteligência. Se você é inteligente, você é acatado por aquele grupo onde você está.
Se você já é um pouquinho mais, menos inteligente, ou se tem alguma deficiência intelectual, você já pode sofrer o estigma, já pode sofrer o preconceito, né? Até mesmo quem não vai tanto para esse lado da inteligência, mas da sensibilidade, né? Pintores, os artistas, os poetas, né? Fica muito frio. Então é isso, né? Então a gente, graças a Deus, temos essa doutrina para nos ajudar, para que a gente possa, e é importante ler, né, gente? Quanto é importante a gente ler, para que a gente possa desenvolver esse lado do amor em nós, porque muitas vezes a gente pode ser um suprassumo em termos de inteligência, mas se só leva para o lado da inteligência e o lado amoroso fica aqui embaixo, a gente pode se perder na vida, né? Como a gente vê em muitos casos, infelizmente, porque o amor precisa estar ali, caminhando junto. E quem representa mais isso é o próprio Jesus, né? Um ser extremamente inteligente, a maior espírito que já desceu sobre a terra, e ele representa tudo isso, o amor e a inteligência. O amor porque ele, além de falar a respeito, utilizar-se de todos os exemplos que ele podia, ele também praticou esse amor, essa caridade, e não se portava com esses preconceitos que existiram muito, pelo contrário, ele foi até vítima, né, desses preconceitos. Mas ele venceu, porque hoje nós estamos aqui no século XXI falando dele e buscando esse amor que ainda pode estar um pouco aquém de nós, mas que a gente está aí desbravando essas florestas que existem na nossa vida para a gente chegar um pouquinho mais perto dele, né? E como aqui Zaqueu, nesse exemplo, é a gente olhar para Jesus bem de pertinho, não aquele ser ali no altar, distante da gente, porque antigamente, né, se falava que Deus vingava, Jesus era aquela figura lá no céu que não podia falá-lo nem no nosso dia a dia. Eu lembro, a minha mãe era espírita, eu nasci em berço espírita, mas a minha mãe, coitada, simples, ignorante, ela tinha muitos preconceitos. E aí apareceu na época a música do Roberto Carlos que falava, né? Jesus, eu estou aqui, Jesus Cristo, eu estou aqui. Ela falava, onde já se viu, né, falar em vão o nome de Jesus, sendo que esta música, perdoa, viu, mamãe, mas é o que você devia. Hoje é um bom dia para você conversar com ela. Eu entendo a senhora hoje em dia, viu? Pode ficar sossegada. Meu coração tem mais amor por você hoje. Quando eu era adolescente, era muito rebelde. Aí, então, eu soube há muito tempo que com essa letra dessa música, quem escreveu foi os espíritos, não sei se foi Emmanuel, mas o Chico que entregou para o Roberto Carlos a letra dessa música, né? Então, veja, é do bem. Jesus tem que estar junto com a gente o tempo todo, em todo momento. É aqui e agora. E as dificuldades que a gente tem em conversar com Ele aqui, dentro de nós, né? Jesus, me ajuda. Não estou conseguindo resolver essa parada aqui nesse momento. Me ajuda naquela situação. Nossa, gente, eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência assim, porque eu já tive várias. Como Ele ajuda. Como Ele ajuda, sabe? Se você conversa à noite, vai deitar, faz a sua oração, conversa com Ele assim, como se Ele fosse seu amigo que estivesse aqui, e falasse isso para Ele, Jesus, me ajuda nessa dificuldade que eu estou tendo aqui agora, e faz a sua oração de coração aberto, mente aberta, no dia seguinte você já pode acordar com a intuição para fazer aquilo que é importante. Sabe? Comigo já aconteceu várias vezes. As pessoas às vezes ficam pensando assim, que você precisa ser médium para você receber. Não é. A sincronicidade está aí. Exato. Hoje até através das mídias vem a resposta para você. Sim.
Sim, né? A gente exato. fala da inteligência artificial, a inteligência divina. É, verdade. Tem a resposta, a sincronicidade É. é uma coisa espetacular. Exato. Até problema financeiro, viu, gente? Já me aconteceu isso, tá lá. Aí no dia seguinte vou ver lá as mensagens, tá lá, negócio de internet, de investimento, não sei o que. Gente, eu não falei nada, só conversei com ele lá em cima. Então é isso, a gente... Interessante nessa sua leitura, essa sua leitura é maravilhosa. Eu quero que, por favor, você põe no grupo. Vocês não acharam? Essa leitura, eu achei uma coisa... Duas coisas que me chamou a atenção aí. Primeiro, foi que ele adquiriu essa condição numa asta. Quer dizer, houve ali uma disposição para quem quisesse, né? E ele aproveitou. Ele venceu. Não foi assim que ele se tornou, como os políticos hoje fazem, né? Por não, houve ali uma disposição, ele concorreu e ele venceu. Né? Foi exato. Está no começo da leitura. E depois me ficou muito assim também, uma coisa que nunca eu tinha pensado, aquela mensagem que diz que Jesus convidou, o Senhor convidou os pobres estropiados para o banquete. Né? Na verdade, Zaqueu era muito rico, mas ele era um pobre de espírito. Que ele estava procurando. Né? Então, me bateu tanto isso, eu nunca tinha parado para pensar. Esse link, os pobres estropiados para a ceia. Né? Então veja se a gente reflete, num simples conto como este, né? A gente vai ver o quanto que a gente pode estender a nossa compreensão, a nossa interpretação para várias situações, né? E quanto mais a gente lê esse danadinho desse evangelho aqui, segundo o Espiritismo, a gente vai abrindo a nossa mente para essas coisas espirituais, não é? Que é importante, né? O quanto que nós, povo ocidental, somos muito materialistas ainda, e a gente agora que, né, está tendo despertar para essa espiritualidade que já deveria ter nos acompanhado desde muito, muito antes, né? Então, mas nunca é tarde, né, gente? É importante que agora nós temos essa condição de estar nos abrindo para essa espiritualidade, porque na medida que a gente se abre cada vez mais para essa espiritualidade, o que é espiritualidade? Vocês sabem o que quer dizer? É só ficar orando, rezando? Não. Ficar só dentro de uma igreja? Não. Porque às vezes eu posso ser religiosa, mas não necessariamente espiritualizada. Espiritualidade é uma coisa, religião é outra. Então, espiritualidade quer dizer eu me transformar numa pessoa amorosa, que respeita as normas, que respeita os outros, respeita a minha família, olho com olhos de compreensão, procuro vencer se eu tenho estigma a respeito de alguma coisa, tentar modificar isso em mim, preconceitos raciais, preconceitos sociais, de classe, tudo isso eu olhando para dentro de mim e tentando ir vencendo aos poucos essa situação, eu vou me tornando uma pessoa espiritualizada, tá? Então, espiritualizado é um bom cidadão, falando em termos científicos, né? Então, na medida que eu vou me tornando uma pessoa espiritualizada, eu vou me tornando também uma pessoa religiosa, porque eu compreendo a importância do religare, que quer dizer religião, que é eu me ligar a essas entidades divinas, Deus, no nosso caso espírita, Jesus, todas as entidades espirituais que nos envolvem aqui, o nosso anjo da guarda que está ali sempre conosco. Então, na medida que eu vou sentindo essa necessidade de buscar estar conversando com eles, ligado a eles, a minha vida vai fluindo da forma melhor. Tenho que passar por algumas situações que são importantes para a minha vida? Sim,
né? Porque a gente não vai mudar só porque agora me tornei espírita, como alguns falam, agora eu estou salvo, não vou passar por mais situação difícil nenhuma. Não é bem assim, porque o nosso script que a gente traz lá do plano espiritual, muitas vezes a gente tem algumas provações difíceis, mas a gente vai entender que aquilo não é um castigo, é nós que buscamos, pedimos para nos aprimorarmos em inteligência, compreensão, tolerância, paciência e amor, né? Porque a gente sabe que às vezes é só sentindo na pele alguma coisa que eu fiz, né? Lá em algum passado nosso, é que a gente vai nos transformar em pessoas mais amorosas, mais compreensivas. Porque quando eu passo por alguma situação difícil, eu vejo o quanto que o meu irmão passa também e eu vou compreendê-lo melhor. A sociedade atual nossa está um pouco melhor, né? Eu fui muito tempo coordenadora de um programa de dependentes químicos na empresa que eu trabalhei. E aí a gente trabalhava com muitos grupos de apoio. Os alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, jogadores anônimos, dependentes de amor e sexo. Não sei se vocês sabem que existe isso também, porque tem pessoa que é muito ligada, é compulsiva a essas coisas, né? Tem os dependentes de compras, que também é outra coisa, que é complicado também. Não sei, aqui no Brasil não é muito difundido isso, mas nos Estados Unidos a gente sabia de muitas pessoas que quase que perdia tudo por conta de gastar muito, que diz que lá é pior do que aqui, cartões de crédito, é muito fácil a pessoa conseguir, e elas iam comprando nos cartões, ia comprando, e nunca tinha condição de pagar. Então, imagina a vida de uma pessoa nessa condição, né? Então, esses grupos unem pessoas que têm o mesmo problema e que vão conversar e vão se ajudar. Nos Alcoólicos Anônimos, eles, quando entram no grupo, e os outros também são assim, porque é tudo baseado nos 12 passos de Alcoólicos Anônimos, que é uma norma muito legal, que eu falo, que eu sempre fui espírita, aquilo ali tem muito a ver com a gente, com o nosso espiritismo, porque faz a pessoa primeiro reconhecer que ela não consegue lidar com aquela compulsão, e ela vai jogar essa compulsão nas mãos de um poder superior. Não fala de religião, mas fala no poder superior, para que ela possa superar aquela dificuldade, aquela compulsão. Então, nada mais do que é o nosso conhecimento, né? Então, essas pessoas, elas se unem e ela tem um padrinho, uma pessoa ali na comunidade, ali no grupo, que vai ajudá-la no seu dia a dia. Então, quando ela sente aquela fissura, aquela compulsão por aquela droga, aquela atitude compulsiva que ela tem, ela pode ligar para o seu padrinho e pedir ajuda para que ele possa resolver, né, dar força para ela. E normalmente, esses irmãos que estão nesses grupos, aí sim é que eles vão buscar a religião. Muitos deles lá eram espíritas, por conta de ter entrado no grupo e depois visto essa necessidade desse religarem, dessa conexão com o poder superior, que a gente sabe que é o nosso Pai Criador, nosso Jesus, e no nosso caso aqui de espíritas, os nossos mentores que estão aqui no nosso meio nos ajudando em todos os momentos de nossas vidas. Né? Esse caminho, eu vou pedir para um dia vir falar para a gente desses 12 passos. Uhum. Eu acho isso interessante porque todos nós temos uma compulsãozinha, gente. Temos? Nem que seja de falar dos outros. Eu ia dizer nem que seja pelos nossos filhos, mas tudo bem. A psicóloga aqui é você. Eu acho interessante você vir falar para nós, contar essa sua experiência, que como a gente aprende, é melhor a gente aprender com a experiência dos outros do que a gente tem que com certeza. né? Aí está a inteligência também. Aprender com o erro dos outros, não necessariamente passar na pele. Você viu tantos casos. Nossa! Aham. Não é? Sim. E aí eu perdi o que eu ia falar. Mas quando você fala nisso, veja bem,
é importante a gente perceber que não está só no outro, está na gente. Por que me chamou a atenção isso? Porque eu fui tocada por isso de alguma maneira. Exato. Não é? E a gente vê a dificuldade que é de uma pessoa vencer um vício, gente. Muito. Né? Nesse nosso estudo que fizemos sobre karma, a gente vê isso, que a gente cria um hábito, né? E esse hábito pode se transformar num vício. Exato. Né? E quando se transforma num vício, a dificuldade imensa de nós sairmos desse vício. Sim. Não é? E como? E 1000 vícios. A gente pensa que viciado é só aquele da droga, da bebida, do sexo. Não é. Não é. Nós temos vícios. Cada um de nós tem. Se a gente perceber, até de ranzinice. Pessimista. Não é? Por exemplo, hoje, né? Tá uma linda manhã. Tá chovendo? Ótimo. O que a gente pode pensar? Que bom que essa chuva vai limpar o ar, vai irrigar as plantas, todas essas árvores lindas que nós temos agora, o ipê, né? De todas as cores. Como fica linda a cidade, a rua, limpa a sujeira das calçadas e tal. E o pessimista vai pensar nisso? Não. O que ele vai pensar? Ah, de novo chuva, em pleno domingo chovendo. Se a gente não pensar na lindeza que ela faz, no benefício que ela faz, vai pensar, oba, pelo menos vou ficar em casa quietinha, comendo uma pipoquinha, assistindo uma série, não é? Eu tenho um vizinho que fala assim, poxa, mas as folhas vão cair tudo no chão, vou ter que varrer tudo de novo. Assim. É o nosso olhar. É o nosso olhar. Então, é isso mesmo, gente. Então, cada um de nós tem ainda as suas limitações e basta a gente adquirir essa humildade. Não temos humildade ainda? Pedimos a Jesus. Primeira coisa, humildade, Senhor, me dá humildade para eu reconhecer as minhas limitações. E sabe quando a gente reconhece, fica tão mais fácil de lidar com elas. Às vezes a gente até ri da própria limitação, né? Eu tinha quando meus filhos eram um pouco menores, eu tinha uma mania, estava envelhecendo, acho que é isso, não sei. Tinha a mania de ficar repetindo as coisas, né? Eu então, assim, ia falar uma coisa, saía outra. Aí, lembra dos 7 anões que tinha o mestre que ele falava assim, enrolado? Eu falei assim, eu pareço o mestre dos 7 anões da Branca de Neve. Então eu brincava com a minha própria limitação. E sabe que passou isso? Eu ri de mim mesma e sumiu isso. Agora eu lembrei o que eu queria dizer, é a coisa dos 30 anos, viu, gente? Aí a gente foi para outra vertente, mas quando você diz que essas pessoas, muitos eram espíritas, e aí tá, gente, a doutrina consoladora, porque em muitas outras religiões te julga assim, você fez um pecado, você é um pecador, porque você tem esse vício, você tem isso, você tem aquilo. E a doutrina não vê assim, né? Você está no momento que você está passando por isso, mas você não está em pecado. Se você morrer agora, você não vai para o inferno porque você é um drogado. Né? Você vai ter as suas dificuldades, mas não existe esse inferno lá. Né? E eu acho que isso é muito consolador. E talvez por isso essas pessoas se tornassem espíritas. Pelo entendimento, né, que ninguém vive aquilo. Mas os 12 passos, né, que começou com Alcoólicos Anônimos e passou para todos os outros grupos de apoio, de mútua ajuda, o Bill, que foi o fundador, ele teve um insight divino para receber esses 12 passos, porque ele era também alcoólatra, e aí ele percebeu que tinha uns grupos lá que já faziam esses encontros entre eles para se ajudarem, e aí numa determinada noite ele estava nas vésperas de ir para um grupo lá numa cidadezinha lá nos Estados Unidos, e de noite ele acordou com aquela inspiração e começou a escrever. Escreveu os 12 passos. Olha que coisa linda, né? Mas isso acontece, nós conhecemos também que no Curso em Milagres também veio. Agora eu até na quinta-feira, eu botei lá no grupo, eu sugeri a leitura de um livro, A Morte um Amanhecer. Leiam, é um livrinho pequeno, eu acho que tem até em PDF, é da Elizabeth Kübler-Ross.
ela também é uma cientista, uma médica, que ela tem muitos contatos com os espíritos desencarnados. Ela trabalha com pacientes em estado terminal e ela também recebe, sabe, por intuição, tudo isso, gente. Olha aí, todos nós podemos. Podemos, com certeza. Todos nós podemos. Então confiem, viu, gente? Acorda pensando, Jesus, me ajuda no dia de hoje. Quando vai dormir, Jesus me inspira para que eu possa tomar as melhores decisões nos problemas, nas dificuldades, ou um assunto, até de trabalho mesmo, que eu vou ter que fazer. Com certeza vocês vão receber. Confia plenamente que tudo vai dar certo. Tá bom? Um grande beijo no coração de todos vocês. E um ótimo domingo, que todos fiquem muito bem. Os grupos da Zeli tenham na casa espírita também um padrinho, sabe? Nós sempre temos empatia com mais uma pessoa, ou outra, por motivos que nós desconhecemos, mas isso é natural, essa empatia que temos com as pessoas. Tem uma questão, liga, fala, né? Manda uma mensagem. Quantas vezes essa ajuda simples esclarece tanta coisa pra gente, alivia o nosso coração. Com certeza. Deixa nosso dia melhor. Nós somos uma comunidade, nós estamos aqui todos para nos auxiliarmos. Vamos lembrar das bodas dos estropiados. Tem algum momento que nós somos o estropiado. Quando a gente está com o grilo ali, muitas vezes nós somos o estropiado. Então vamos, eu vou ligar para a Dani. Dani, olha... Desculpe. Vanessa, olha... Gente, isso é muito bom, isso é muito importante. Eu queria que essa menina falasse alguma coisa sobre estigma. Quando ela entrou, eu senti que ela tinha alguma coisa para me passar. Fala aí. Estigma e preconceito, fala aí. Tá falando aqui para mim, que você sabe de alguma coisa. Vamos, fala aí. Eu não pensando que talvez a gente... É um cuidado com a gente mesmo, né? Porque é como se fosse automático. A gente olha e a gente já julga. Exato. Aquilo que a gente não conhece. Ou mesmo essa coisa quando você falou, tem as pessoas que às vezes a gente olha, é interessante você que a coisa do santo não bate, né? Isso. E aí você só vê o que não é legal naquela pessoa. Então é um exercício, acho que é um exercício mesmo de olhar, de se colocar nesse lugar, porque provavelmente alguém também vai olhar assim pra gente. Com certeza. Então de poder fazer a diferença, no sentido de que todo mundo tem algo de bom, né? Todo mundo tem. Isso mesmo. Obrigada, viu, Gilson? Eu estava aqui lendo meus textos e tal, ela entrou, queria sentar lá, eu falei, querida, vem aqui pra frente que eu estou me sentindo que você tem alguma coisa de bom para falar aqui para mim agora, aqui nesse tema. Sempre tem coisa boa, né? Então, alguém mais gostaria de salientar, comentar alguma coisa? Uma experiência pessoal, que isso é bom também, viu, gente? No grupo de apoio é isso que eles fazem. Eles comentam sobre a própria experiência. E aí um vai comentando uma coisa, outro vai comentando o outro e ajuda a todo o grupo. O exercício que eu aprendi a fazer, que ela comentou quando a gente olha e não bate muito com a pessoa, eu aprendi a ver Jesus segurando a mão da pessoa. Há muito tempo atrás eu comecei a fazer isso e ficou bem bom assim. E daí tu olha a pessoa e vê Jesus, não tem como não, né? E com o exercício disso acabou assim, essa coisa de eu não bato mais com alguém. Parece que todas as pessoas já meio que são meus irmãos, né? Uma coisa vai fluindo. Muito bom. Alguém mais gostaria? Por favor, quero ouvir. Falar uma experiência que eu tive, para mim foi muito importante. Estão ouvindo lá atrás? Está muito baixo. Quando eu trabalhava, eu tinha um chefe, ele tinha se formado 5 anos na minha frente. E ele era meu chefe, sabe? Então ele era bem mais antigo do que eu, né? E chegou um certo ponto da carreira que ele tinha que se aposentar. E ele era uma pessoa que eu me dava bem, ele tinha muita coisa para me ensinar, mas ele tinha as manias dele e algumas coisas eu não concordava, sabe?
E ele poderia voltar para ser meu subordinado, porque eu passaria a ser o chefe do setor e ele passaria a ser meu subordinado. E eu não queria isso, né? Eu não queria, porque eu queria dar a minha cara ali naquele departamento. Ele tinha dado a cara dele, agora eu ia dar a minha cara. E aí uma pessoa que ia fazer um arrazoado para ele ficar, né, veio falar comigo. Falou, você tem que ajudar nesse arrazoado, porque você teve experiência de viver com ele e isso vai ajudar a eu escrever para ele ficar. E eu fui fazendo um livro de mercadura. Eu não estava me sentindo bem em escrever aquilo. E passaram os seus dias, eu fui trabalhando e tal, e ele ficou naquela coisa de voltar ou não, né? E isso passaram-se umas 2 semanas. E um belo dia eu estava me sentindo já meio acuado. E aí eu estava indo trabalhar e eu pedi para Jesus. Eu pedi assim, eu fui falando no carro dirigindo, eu sozinho, pedindo, meu Deus, se eu tiver que ficar com ele, eu vou ficar. Se eu tiver que ser o chefe dele, eu vou ser e vou dar meu jeito. Com a sua ajuda eu vou dar meu jeito. Mas se eu puder não ficar com ele, se o senhor puder me livrar disso, vai ser melhor para mim. Olha, eu não tinha comentado com ninguém sobre isso. Ninguém. E aí eu cheguei no meu trabalho, teve uma reunião lá do pessoal. E nesse momento, nesse dia, né, o meu chefe, o comandante lá do meu quartel, falou assim, eu quero que separe tal sala por tal pessoa trabalhar, que era ele. Não é? E olhou para mim e falou assim, para deixar os outros trabalharem. Né? Eu fiquei abismado, assim, em questão de 15 minutos, não durou meia hora, porque eu ainda fui tomar café, me trocar e tudo. Mas não passou meia hora para o meu chefe, quem mandava na coisa, tomar essa decisão. Porque eu não tinha conversado com ninguém. Então foi uma coisa que me marcou muito. A presença de Deus, de Jesus Cristo naquele momento. E em meu socorro, foi em meu socorro. Porque depois ele foi trabalhar por conta própria, ligado diretamente ao comandante, e eu pude dar minha cara. Trabalhei 2 anos ali sendo chefe, e eu não fiquei com inimizade com ele, ele não sabe disso até hoje, não é? Mas eu não tive inimizade com ele. Pelo contrário, muitas vezes, quando eu achava que era necessário, eu ia me socorrer dele. Mas eu dei a minha cara ao setor. Isso eu agradeço. Bacana. Ai, que bom. Tá vendo? Muitas Maravilha. vezes a gente fica remoendo uma dificuldade. Meu Deus, como eu vou resolver? Resolve na prece. Para de pensar. Resolve na prece. Né? Foi um momento assim que marcou a minha vida. Legal. Foi a presença de Deus na minha vida. Sim. E é isso, né? Temos realmente que todo dia, à noite, de manhã, conversar com Ele, aqui pertinho de nós, e pedir serenidade, né, para o nosso dia a dia. Tirar preocupação, porque o que quer dizer preocupação? Pré-ocupação. Nós vamos ocupar nossa mente com algo que vai ficar ali martirizando, nos prejudicando, porque a gente sabe pela medicina que tudo que você se preocupa demais, você está mandando uma adrenalina danada para o seu corpo, fazendo, né, a pressão alta aumentar, né, a pressão aumentar, o estômago se preparar, jogar mais ácido clorídrico nas próprias paredes dele, intestino, tudo, pulmão, né, a respiração modifica. Ansiedade, né, pessoas muito ansiosas também. Respira fundo, acorda, respira fundo várias vezes e conecta com o Criador. Agradece por tudo que tem, agradece pelo dia e fala assim, Senhor, coloco em tuas mãos a minha vida. Nossa, isso também é de uma ajuda muito grande, muito importante. E a gente vai vendo que a vida vai fluindo melhor, da forma mais possível. Porque quando a gente se preocupa muito com alguma coisa, a nossa mente se fecha e turba de um jeito tão
importante a nossa visão, que a gente não consegue, porque na psicologia tem uma coisa que fala da self, né? Que nós temos assim uma visão ampla, até para trás da cabeça a gente pode ter, né? Que o nosso globo ocular, ele consegue olhar aqui o todo. Só que se a gente tá com algum filete de nervo ali conturbado por alguma preocupação da mente, a nossa visão vai se fechando e às vezes ela fica assim, né? Só vê aqui. E quando a pessoa está preocupada, nervosa, ansiosa com alguma coisa, o que ela tende a fazer? Olhar para baixo, para o umbigo. Isso é muito prejudicial. Por isso que não se fala, Jesus, levanta a cabeça, olha para frente, vai, segue, confia que tudo vai dar certo. Né? Então é assim que a gente tem que fazer. Gente, vamos rezar agora, já passou o tempo.